O Ettore traz aqui um ponto interessante, né? Eu queria que você trouxesse um pouco mais a sua visão. O mercado tem comprado aí essa narrativa ou, de fato, não tem muito, né, o que fazer aí, acaba fingindo que acredita porque não tem alternativa? Por que a gente não vê, pelo contrário, é até um paradoxo, né? Num dia como aquele, um dia como o de ontem, a Bolsa atingindo máximas históricas. Bom dia, Paula, bom dia, Ettore, bom dia a todos. É uma soma de fatores, né? Mas eu acredito que o mercado, principalmente quando a gente fala de bolsa, olha muito para o longo prazo, né? Costuma precificar muito o cenário de 6 meses, e quando a gente fala 6 meses se aproxima muito das eleições, e quando a gente fala de curva de juros, para mim esse é o grande fator. A gente tem, lógico, que de certa forma um cenário um pouco mais benigno em relação à inflação. Então a gente vê todas as semanas os agentes, os economistas revisando para baixo as projeções de inflação para esse ano, que é uma inflação ainda bastante desconfortável, bastante distante do centro da meta, mas ela está melhorando, né? Ou seja, quando a gente fala para o núcleo, né, ou principalmente para o acumulado de 12 meses, a gente está revisando para baixo. Isso abre espaço, a grande discussão é abrir espaço para o Banco Central começar a reduzir os juros, a taxa básica de juros, hoje a gente diz o juros nominal. Mas para mim a grande discussão é quando a gente coloca alguns efeitos adicionais, né, tivemos algumas pesquisas importantes, que abre a possibilidade, né, de novo, é difícil entender a probabilidade, mas a possibilidade de uma mudança política, né, na próxima legislação, enfim, próximo governo, e isso pode afetar a curva de juros. Então a gente tem um efeito global, né, do dólar depreciando, também ajuda a nossa expectativa de inflação, tem alguns efeitos de curto prazo, mas principalmente a possibilidade de olhar para um longo prazo, aí sim, né, aí a grande dúvida para todos os economistas é em relação a qual que vai ser, vamos dizer assim, o regime fiscal numa possível mudança política. Então o mercado começa a olhar um pouco para essas possibilidades, né? Para o curto prazo tem todo esse desafio. E aí uma discussão também que eu queria já também deixar aqui para o Ettore é em relação ao resultado nominal, né? A gente viu um resultado nominal muito fraco, né? Se eu falo memória, mais de 100, menos, né? 160 bilhões de reais aí também de resultado negativo. E aí um pouco disso, se a gente tem a possibilidade, né, de um juros nominal menor, né, em 2026 e 2027, isso também pode ajudar o próprio resultado fiscal, né, quando a gente inclui os juros, né, ao próprio governo a gastar menos. Então, Ettore, eu queria deixar essa provocação para você, o quanto dessa inflação, desse dólar mais baixo, dessa inflação talvez mais baixa, pode ajudar também no resultado fiscal do Brasil, não agora 2025, mas 2026 e 2027, a termos resultados nominais, quando a gente inclui os juros, né, um pouco mais aliviados, né, assim, o quanto que isso pode aliviar também nas contas do governo, termos uns juros rodando vamos pegar o Boletim Focus, né, rodando 12% em 2026 e o Boletim Focus coloca 2027 ali perto dos 10%, tá? Então, eu queria entender um pouco disso, né, e talvez até trazer uma curva de juros um pouco mais para baixo e o mercado começar a precificar um pouco disso. É um alívio importante, né, mas entender um pouco das suas contas, o cenário que vocês trabalham na ativa e quanto isso poderia ajudar também nas contas do governo quando a gente fala de nominal, ou seja, incluindo também os juros na conta do governo. Contigo novamente. Felizmente, nessa revisão baixista de inflação, a gente conseguiu sustentar a nossa perspectiva na ponta baixa, né? Enquanto o mercado chegou a 6,5, alguns agentes falaram até 7,5 de inflação para esse ano, a gente estava quietinho ali nos 4,9, 4,8, falando não vai, e agora teve uma convergência para a nossa expectativa, né? Felizmente, né? E infelizmente, porque eu acho que isso deve ocorrer com a perspectiva de PIB também. Nós temos um PIB muito mais fraco para esse ano já, e o mercado já começa a sentir sinais e alguns movimentos começam a ser feitos de corte na expectativa de PIB. Falando com relação ao juro especificamente, a planilha, como ela olha para a expectativa de inflação frente à meta, então desvio inflacionário, não tem tanto espaço para se cortar os juros. Em se cortando arbitrariamente, a gente vê o processo de steepening de curva, né? O DI abre no seu longo quando você corta de maneira arbitrária, porque você está querendo mais inflação e mais atividade. Essa é a sua ponderação. Mas o que eu tenho para te falar, Marcos, é que, como você pontuou
o negócio de trazer a valor presente a eleição e tudo mais, o que a gente tem, o que está na nossa cabeça aqui no departamento é um cenário binário, que a gente olha na tela e a gente fala assim, olha, o final do ano que vem ele tem uma incerteza grande. O que eu sei é que esse dólar não vai estar onde ele está agora. Porque o 5,40 de tela, ou ele é muito para cima, ou ele é muito para baixo. Como você disse, essa possibilidade de alternância de poder, e especificamente de alternância de regime fiscal, faz com que os ativos sejam dicotômicos, né? O 5,40 é uma expectativa do dólar de divergência, mas também sobre o juro. Então, assim, se a gente tiver uma alternância de poder com um regime fiscalista, não só o juro real, mas o juro nominal, porque as expectativas de inflação vão reancorar, vai ter uma derrocada, a gente vai ver uma melhora sistemática antes mesmo de qualquer ação, simplesmente por uma mudança de regime, promover a restauração da credibilidade. Né? Então, na primeira pergunta, quando falei estava falando com a Paula, e esse instrumento do arcabouço, o instrumento virou um instrumento de retórica. Se você traz uma alternância de regime fiscal e busque um reestabelecimento da credibilidade dos instrumentos antigos, pode ressuscitar LRF, até teto de gás, se você quiser ressuscitar, você ressuscita, mas que traga uma credibilidade, você vai promover um choque de otimismo. Por quê? As expectativas de inflação reancora, os juros vai ceder naturalmente, consequentemente o juro real vai cair, o juro neutro, a depender das reformas estruturantes que estiverem no pleito, também vão cair. Então, assim, de maneira análoga, esse juro para 2027, ele também está errado. Eu sei que ele não vai estar exatamente hoje a tela de 27 está 13,9, o 28 está em 13,2, ou é para baixo ou é para cima, dependendo da alternância que vier aí. Então a gente fica muito refém, muito a reboque dessa eleição. E aí o investidor, mediante a tal incerteza, ou ele monta uma operação que contempla isso, né, essa binariedade, então vai ficar nesse patamar, eu acho que não, então ele faz uma butterfly, faz uma opção, faz trava, faz o que for, ou ele fica fora, ou ele fica observando até que tenha uma maior clareza. Com uma indústria machucada do jeito que está, é difícil ver quem está querendo apostar ou quem está querendo gastar um dinheiro pagando um prêmio num seguro de opção ou de uma operação mais estruturada.